Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje iremos refletir e meditar sobre a poderosa mensagem que nos é transmitida através das leituras do dia. O Evangelho nos fala sobre a busca pelo verdadeiro alimento, não apenas o que sacia nosso corpo, mas principalmente o que nutre nossa alma e nos conduz à vida eterna. Assim como a multidão que procurava Jesus por terem sido saciados fisicamente com pães, muitas vezes também buscamos satisfação nas coisas materiais deste mundo. Buscamos conforto, sucesso, reconhecimento, mas quantas vezes nos esquecemos do alimento espiritual que verdadeiramente nos sustenta? Estevão, cuja coragem e fé são testemunhadas na primeira leitura, nos ensina sobre a importância de permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades. Ele foi perseguido, acusado injustamente, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Que possamos aprender com seu exemplo e encontrar forças para seguir adiante em nossa jornada espiritual, independentemente dos desafios que enfrentemos. O Salmo responsorial nos lembra da felicidade daqueles que seguem os mandamentos do Senhor. Quando buscamos viver de acordo com a vontade divina, encontramos verdadeira alegria e contentamento em nossas vidas. Que possamos nos alegrar na aliança do Senhor e seguir seus preceitos com coração sincero. E no Evangelho, Jesus nos convida a buscar o alimento que permanece para a vida eterna. Ele nos ensina que devemos esforçar-nos não apenas pelas coisas passageiras deste mundo, mas principalmente pela nossa relação com Ele, o Filho de Deus enviado para nos salvar. Que possamos abrir nossos corações para receber este alimento espiritual que Ele nos oferece, e assim encontrar verdadeira plenitude em nossa vida. Que esta liturgia nos inspire a buscar cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas, a fortalecer nossa fé e a viver de acordo com seus ensinamentos. Que possamos ser alimentados pelo Espírito Santo e guiados por sua luz em todos os momentos. Busquemos o alimento que nutre a alma, guiados pela fé no amor de Deus. Primeira leitura. Que a coragem de Estevão nos inspire a enfrentar os desafios com fé e confiança no poder de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos, que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, na primeira leitura, somos tocados pela história de Estevão, um homem cheio de graça e poder, que enfrentou perseguições por sua fé. Assim como Estevão, podemos nos deparar com situações desafiadoras em nossa vida, onde nossa fé é posta à prova. No entanto, mesmo diante das dificuldades, Estevão permaneceu firme em sua confiança em Deus, demonstrando coragem e determinação. Sua história nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos confiar na presença constante de Deus em nossas vidas. Que, a exemplo de Estevão, possamos enfrentar nossos desafios com fé inabalável, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, fortalecendo-nos em nossa jornada de vida. Que sua história nos inspire a sermos testemunhas vivas de nossa fé, irradiando esperança e coragem para aqueles que nos cercam. Salmo responsorial. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios.
Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. O Salmo responsorial nos convida a refletir sobre a importância de seguir os mandamentos do Senhor e encontrar a verdadeira felicidade em sua palavra. Assim como o salmista expressa sua alegria em viver de acordo com os preceitos divinos, também podemos encontrar contentamento em obedecer aos ensinamentos de Deus em nossa vida. Que possamos nos alegrar na aliança do Senhor e encontrar orientação e paz em seus mandamentos. Que este salmo nos inspire a buscar a verdadeira felicidade na vida espiritual e a viver de acordo com a vontade de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Evangelho. Busquemos o alimento espiritual que nos conduz à vida eterna, guiados pela fé no amor de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, somos agraciados com a mensagem poderosa que nos é transmitida através do Evangelho. Nele, Jesus nos convida a refletir sobre a verdadeira fonte de nutrição para nossas almas, o alimento espiritual que nos conduz à vida eterna. Assim como a multidão que procurava por Jesus após terem sido saciados com pães, muitas vezes também buscamos satisfação nas coisas materiais deste mundo. Corremos atrás do sucesso, do reconhecimento, da riqueza, mas esquecemos do alimento espiritual que verdadeiramente nos sustenta. Jesus nos ensina que devemos nos esforçar não apenas pelo alimento que perece, mas principalmente pelo alimento que permanece para a vida eterna. Ele é o pão da vida, aquele que nos nutre espiritualmente e nos conduz à plenitude. Em nossas vidas, enfrentamos diversos desafios e tentações que nos afastam da presença de Deus. Porém, assim como Jesus caminhou sobre as águas para encontrar sua comunidade, Ele também está presente em nossas vidas, nos guiando e fortalecendo em meio às tempestades. Nossa fé em Jesus Cristo é o alicerce que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através dele encontramos a verdadeira felicidade e realização. Que possamos, portanto, buscar constantemente o alimento espiritual que nos fortalece, através da oração, da meditação na palavra de Deus e da participação nos sacramentos. Que possamos nos esforçar para realizar as obras de Deus, colocando nossa fé em prática através do amor ao próximo e da vivência dos ensinamentos de Jesus. Que a mensagem do Evangelho nos inspire a alimentar nossa alma com a presença de Deus em nossas vidas, e nos conduza ao encontro da verdadeira vida, que é eterna. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre conosco. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a importância da fé e da busca espiritual em nossas vidas. Assim como os personagens bíblicos enfrentaram desafios com coragem e confiança em Deus, também podemos encontrar forças para superar nossas próprias dificuldades. Que possamos nos inspirar em suas histórias e buscar o verdadeiro alimento espiritual que nos sustenta e nos conduz à vida eterna.
Que a paz de Deus esteja conosco, fortalecendo-nos em nossa jornada de fé e amor. Que a luz da fé ilumine nossos caminhos e nos guie rumo à plenitude da vida eterna em Deus.